Bom, gente, eu acho que deu certo aqui para iniciar a gravação. Demorou um pouquinho porque meu celular tá meio com a bateria fraca. Aí ele não quer gravar quando tá assim, né? Eles querem gravar quando tá a tela não, o carregamento completo, né? Mas eu acho que deu certo aqui. Já começou, já iniciou aqui a gravação, então acho que tá tudo certo. Pessoal, em primeiro lugar, né? Mais uma vez, bom dia para vocês. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo desse segundo semestre, né? Teoricamente, né, nós teríamos apenas essa aula, essa semana aqui de aulas ao vivo, né? Mas já mudou o cronograma de retorno presencial e vocês vão retornar agora, acho que só daqui 1 ou 2 semanas, né? Eu não olhei com calma, mas acho que daqui umas 2 semanas é que vocês vão retornar. Já que eu toquei nesse assunto, gente, coloque no chat aí quem é que vai retornar. Coloque eu vou, coloque que não vai, coloque no chat aí para eu saber quem é que vai participar dessa volta, quem não vai. Coloque no chat aí. A Isadora comentou que vai. Deixa eu abrir o chat aqui, que é muita mensagem. Deixa eu ver. É... A Isadora comentou que vai voltar, né? O Arthur também disse que vai, e a Giovana também, a Ana também, a Mariane também, né? A Isabelle, o Marcos. Por enquanto, nenhuma pessoa que disse que não vai retornar. A Lana também, né? O Diego, a Islohane, a Sabrina, a Carla. Por enquanto, nem ninguém falou que não vai voltar, né? Se não incorrer nenhum imprevisto, a Isadora também comentou aqui, né? Pois é, acho que pelo menos todo mundo que comentou aqui, 100% é, vai estar a favor da volta, né? Gente, quem é que está a favor mesmo, realmente está a favor? E quem é que foi obrigado? Coloque no chat aí quem foi obrigado a voltar e quem está voltando porque realmente está com vontade. Deixa eu ver aqui, a Mariane comentou, eu tô com medo das provas, mas eu vou voltar para o presencial, né? Para ver se eu aprendo algo. A Isadora disse que é a favor. Ninguém, né, ninguém foi obrigado, né? Às vezes os pais obrigam, né? Os alunos a voltarem. Mas tô vendo que vocês aqui. O Diego disse que tá muito ruim de ficar em casa, né? Tá uma tristeza ficar em casa. Pois é, né, Diego? Enfim, a gente tá aos poucos aí voltando a vida ao normal, né? Certo que depois dessa pandemia, né? Nada vai ser como era antes, né? Mas, infelizmente, né? A Giovana comentou que está indo porque não gosta da aula online, né? O Arthur, deixa eu ver, só tem um negócio que me preocupa para eu ir. Ele não colocou o que era. A Isadora, minha mãe não queria muito, mas eu convenci ela. A Glauciana comentou a favor. Tô triste aqui em casa. Pois é, né? Finalmente a gente vai voltar um pouquinho à nossa vida comum, né? Eu queria, mas não queria. Medo. Pois é, Sabrina. A gente tem realmente esse pezinho atrás, né? Mas a vida tem que seguir seu curso, né? Então, o Merlongs, ou o Diego disse que tá com saudade do Merlongs. Primeira vez que eu vejo alguém falando isso. O Arthur, que é quem vai pra fisioterapia com a minha agora, minha avó. Ah, tu ia pra fisioterapia com tua avó, né? Pois é, mas tu não vai toda semana pra aula não, viu? É uma semana sim, outra não. Então uma semana tu vai com ela, na outra tu vai pra escola. A Sabrina disse que tá com medo, né? Mas medo das pessoas, né? Medo do Covid não, mas medo das pessoas, né, Sabrina? Pois é, as pessoas de maneira geral não aprenderam, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Pronto, né? De maneira geral, né? Os comentários aqui são positivos, né? Muita gente dizendo que é a favor, porque não consegue mais ficar em casa, não aguenta mais ficar em casa. Assim, gente, é um período que nós estamos, né, com muitas e muitas dúvidas, né? A certeza é a única coisa que não temos nesse momento, né? Nós não temos certeza de absolutamente nada. Mas temos fé, né, que vai funcionar, que vai dar certo, que a gente vai se manter, que essa pandemia vai acabar logo e que a gente vai poder viver nossa vida, né, normalmente mais uma vez. Olha, porque eu particularmente morro de saudade de andar sem máscara assim na rua, porque meu Deus do céu, é horrível. Mas a gente tem que andar, né? A gente tem que manter nossos cuidados. Deixa eu ver, tem gente mandando mensagem aqui no chat. Eu aguento. A Isabela comentou que aguenta, né? Quem não aguenta mais é a mãe dela. Tua mãe não te aguenta mais em casa, né, Isabela? Pois é, empurra pra escola.
Isadora, já me acostumei com máscara. Pois é, Isadora, eu também já sou bem familiarizado. Mas dizer que é bom não dá pra dizer, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Acho que é verdade, Isadora concordou comigo aqui. Pois é, gente. Esse bate-papo inicial, né, foi realmente para a gente se localizar, né, se situar um pouquinho com relação ao nosso futuro, né? A gente está falando do nosso futuro aqui. E como está meio incerto, né, é muito importante que a gente converse, que a gente se informe, que a gente se entende, que nós peçamos opiniões, né, uns aos outros, para que nós possamos chegar num consenso no que é melhor para a maioria, né? Então, se você, né, se sua família optou por permitir a sua volta, vá de coração tranquilo, né? Não fique tão preocupado, tão medroso, porque isso vai até te prejudicar. Então, vá com todos os cuidados, obviamente, né? A gente até foi postado nos grupos de vocês ontem os cuidados que devem ser tomados, né? E saibam, gente, vocês estarem no ambiente escolar, com todos os cuidados, com todos os parâmetros que a OMS exige, é muito menos perigoso do que você ficar até em casa, sabia? Porque em casa você recebe um amigo, como é seu amigo, você não usa máscara, você sai, tem muita gente que sai para jogar futebol, que eu vejo aí sempre a galerinha da idade de você assim jogando futebol. Muita gente sai para pedalar, né? Tá na moda agora, a galera pedalando aí de bike. Então, saiba que essas atividades são mais perigosas do que estar na escola, tá? Porque a escola você toma todos os cuidados. E nessas atividades diárias, né, a gente às vezes dá uma relaxada, né? Então, se a sua família optou por você retornar, fique com o coração tranquilo, tá? Não se preocupe tanto a ponto de desenvolver, sei lá, talvez até uma ansiedade pela preocupação de estar voltando. Óbvio, né? Tome todos os cuidados, mas fique tranquilo porque um dos grandes problemas, né, que a pandemia trouxe, né, não foi só a Covid não, tá? Mas foram muitos problemas psicológicos, né, associados a esse medo extremo que a gente passou. Então muita gente se tornou ansioso, muita gente desenvolveu um quadro mais grave, né, até de depressão. A gente vê alguns relatos, né, alguns alunos vêm e falam com a gente, professor, não estou me sentindo muito bem, estou assim, assim. Então tome muito cuidado com a saúde de vocês e mais cuidado ainda com a saúde mental de vocês, tá bom? Pessoal, olha, nesse primeiro momento, era ideal, né, que a gente fizesse uma recapitulação dos assuntos que foram ministrados no finalzinho ali do primeiro semestre, tá? Para ter realmente noção do quão bom vocês ficaram naqueles conteúdos. Então, eu tinha optado, né, por não fazer essa recapitulação nessa semana, porque na próxima semana a gente já iria, né, voltar. Professor, vai ter psicólogo na escola? Sim, na escola sempre tem o quadro de psicólogos, viu? Qualquer coisa que vocês estiverem sentindo, vocês podem repassar para a coordenação e ela repassa vocês, né, para a equipe multiprofissional lá de psicólogos, assistentes sociais que tem todo o auxílio, né? Dão todo o auxílio ali para vocês, tá bom? Qualquer coisa, se vocês estiverem sentindo qualquer coisinha, é só entrar em contato com a coordenação, que ela encaminha vocês, tá? Então, entrou o Caio aqui, o Caio que tá... Deixa eu ver que desenho é esse do Caio aqui. Toda vez que alguém entra, gente, eu gosto de ver o que é que essas pessoas estão assistindo. Deixa eu ver aqui do Caio. Chegou atrasado, Caio. Agora eu vou monitorar o que é que você está assistindo aqui. Cadê o Caio? O Caio é um desenho aqui que eu não conheço. Pensei que era aquele lá dos piratas. O pessoal sempre tem essa foto de perfil daqueles piratas lá, não tem? Caio sorriu aqui. Eu acho que eu já vi esse negócio aí na Netflix, né, Caio? Que tem lá na Netflix essa capa desse carinha aí. Medo de ir na psicóloga, deixa eu ver o que é que comentou aqui. A Sabrina comentou, medo de ir na psicóloga e descobrir que eu tenho algo. Pois é, mas é melhor você descobrir, né? Que você tem algo do que ficar guardando aí pra si. Então, pessoal, como eu já vinha falando, né? A gente deu uma... É o Kimetsu, né? Kimetsu no Yaiba, né? Acho que eu já vi o pessoal falando isso aí. Meu irmão gosta dessas coisas aí, eu não acompanho muito, não. Então, gente, como eu já vinha falando para vocês, né? É muito importante que nesse momento nós façamos um momento de recapitulação, né? De dar uma pincelada naqueles assuntos que foram abordados no primeiro semestre e que a gente deve ver se você, né, desenvolveu essas habilidades, né? Mas
como a gente só teria essa semana de aula remota, né, a próxima já seria presencial, eu tinha deixado essa recapitulação para a gente fazer semana que vem, né? Mas aí o cronograma já mudou, né? Vocês não vão retornar mais semana que vem. Então, na semana que vem a gente faz essa recapitulação. Hoje a gente vai seguir um pouquinho com o conteúdo. Vai ser rapidinho, tá, gente? Eu sei que eu passei um tempinho conversando aqui com vocês, já estamos aqui com uns 10 minutinhos de aula só, batendo aqui um papo, mas é porque realmente essa primeira aula, né, tem que ser assim mais descontraída, pra gente conversar, botar o papo em dia, e nas próximas a gente segue forte aí, firme no conteúdo. Então, hoje, pessoal, nós vamos falar um pouco, né, vamos fazer uma introdução sobre a Revolução Industrial, como ela aconteceu, né, que contexto aconteceu e o que é que tem disso ainda hoje nos nossos dias atuais. Então, hoje, né, nós vivemos o mundo, né, globalizado, com muita tecnologia, com muita internet, a comunicação é extremamente rápida. Através delas, né, dela hoje é possível que eu esteja aqui em minha casa, né, sozinho aqui no meu ambiente, e você na sua casa aí, a gente se comunicando de maneira simultânea. Eu falo, você já ouve em seguida, você comenta, eu já leio em seguida. Então a nossa comunicação é instantânea, né? É praticamente em tempo real. Então, como que a gente chegou nesse nível de evolução? Em que pé nós começamos, né? Porque saiba, não muito tempo atrás, até mesmo fazer uma ligação, meu Deus do céu, era a coisa mais complicada do mundo. Então, vocês não pegaram essa época, mas antigamente, né, na época dos pais de vocês, a gente tinha que ir, né, em um orelhão para poder fazer uma ligação. Tinha que comprar um cartãozinho assim, que você ia lá, dizer, eu quero R$ 10 aqui de crédito, né? Então você ia lá comprar aquele cartãozinho para poder ir no orelhão fazer uma ligação, né? Então você tinha que esperar ele estar desocupado para poder fazer isso. E hoje não, né? Tudo na palma da mão você consegue fazer, né? A Isabela diz que tem um, né, perto da casa dela, mas só que praticamente ninguém usa, né, a Isabela? Você pode ver que está totalmente em desuso, né? Fica lá mesmo por menino brincar, riscar, quebrar, mas para usar mesmo, assim, são raras e raras exceções que a gente vê alguém utilizando isso, né? E como a gente chegou nesse ponto? Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho disso. Então, vamos ver a evolução da tecnologia, a evolução dos meios de comunicação, a evolução também dos meios de transporte, bem como dos meios de produção, né? Daqui a pouco, né, a gente vai entender um pouco mais sobre esse processo. Deixa eu ver o que é que vocês estão comentando aqui. Acho que não consigo sobreviver sem internet. O Caio comentou aqui. Pois é, Caio, porque desde a tua infância, né, tu já foi inserido nesse contexto. Mas muitos anos atrás nem existia, né, internet, quanto mais uma comunicação igual WhatsApp, redes sociais como YouTube ou como é que você assiste anime? Crunchyroll, né, que você assiste anime. Eu já vi essas ferramentas aí que vocês gostam. Então, vocês têm uma gama de coisas que faz parte da vida de vocês há muitos anos. Mas um pouquinho antes de vocês estarem familiarizados com isso, não existia praticamente nada disso aí. Então, depois, né, a critério de curiosidade, você pergunte para o seu avô, por exemplo, ou avó, ou alguém bem mais velho assim do que você. Diga, olha, como é que era para fazer uma ligação, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás, como é que era para fazer uma ligação? Ele vai te dizer, olha, nesse tempo era muito difícil fazer uma ligação. Quando fazia, né? Quando tinha condições de fazer uma ligação. Imagine, gente, o seguinte, antes, né, nos primórdios aí da tecnologia da informação, uma ligação internacional demorava cerca de 3 horas só para ser completada a ligação. Não é para você falar, não. É 3 horas você ali na linha esperando para poder que aquela pessoa, né, atendesse. E hoje em dia você liga para a pessoa, se ela não atender em 20 segundos, você já desliga. Eu vou passar aqui meia hora esperando aqui, não vou esperar nada. Hoje nós somos muito impacientes, né? E a tecnologia foi que nos deixou assim. Então, vamos ver aqui um pouquinho, gente, desse cenário europeu para entender o porquê que veio essa revolução industrial. Eu já trouxe para vocês, né, alguns conceitos básicos a respeito disso e a gente vai ver os mais profundos, né, vamos dizer desse modo. Aqui, gente, nós temos o cenário europeu. Então, saibam,
sempre que há uma evolução na sociedade, há a necessidade de ter um cenário para aquilo. Então, imagine, na pandemia, o que foi que aumentou muito, muito, muito mesmo? O uso, né, de redes sociais. Então, antes, né, o adolescente, segundo o IBGE, passava cerca de 1h30, 2 horas, até 3 horas por dia no celular. Hoje, né, segundo os dados do IBGE, o adolescente passa no mínimo 6 horas na frente do celular ali. Às vezes assistindo alguma coisa, às vezes assistindo uma aula, né, vendo ali uma explicação do professor, às vezes assistindo ali o seu desenho ali na Netflix, aí no Crunchyroll, ou assistindo um youtuber que você gosta aí no YouTube. Então, os cenários, né, é que ditam o que vai ser, que acontecer de maneira geral. Então, vamos entender um pouquinho do cenário europeu para ver por que as pessoas. O Arthur disse que a maior parte está lendo. Quer enganar quem, Arthur? Tô com uma foto de desenho no perfil também. Então, gente, tô brincando, viu, Arthur? Não duvida de você estar lendo, não. Brincadeira. Então, gente, nós temos um cenário muito como é que a gente pode dizer? A gente vamos classificar como ruim, né? Então, olhem só alguns critérios que estão aí na tela para vocês. Ó. Quem quiser deixar a tela maior, gente, é só virar o celular na horizontal ou fazer um zoom assim, sabe? Como se você fosse dar um zoom na foto, puxar assim a imagem que ela cresce também para vocês, viu? Então, olha, prestem atenção. Na pré-evolução industrial, né, nós tínhamos uma agricultura muito forte, um pastoril muito preservado, a pesca, o extrativismo. Então, nesse momento, gente, da sociedade, as pessoas estavam apenas sobrevivendo, né? Então, o básico para elas era o que elas já achavam suficiente para a vida delas como um todo. Então, a agricultura, né, para elas poderem ter alguns grãos ali para consumirem, né, por exemplo, arroz, feijão, o pastoril, né, para terem alguns animais para consumo próprio, para fazer uma troca, uma venda futuramente, a pesca, né, com esse mesmo intuito, e o extrativismo, né, que é tirar, né, da natureza coisas, né, para o seu consumo ou para produzir alguma coisa, né? Por exemplo, extrair uma madeira para construir um banco, extrair uma madeira para fazer a parede de uma casa, né, que era muito feita de madeira naquela época. Então, entendam que nesse cenário europeu, daquele período, o ser humano estava mais sobrevivendo, né, do que vivendo. Hoje, nós nos preocupamos em viver e não em sobreviver, né? Nós queremos ter uma vida boa, tranquila, uma boa casa, uma boa cama. Queremos, né, andar em coisas boas, por exemplo, numa boa moto, numa boa bicicleta, num bom carro. Então, nós queremos qualidade de vida. Enquanto naquele tempo, né, eles queriam viver o máximo possível dentro das condições que eles tinham, que não eram nada fáceis. Então, naquele momento, eles não tinham energia, não tinham meios de comunicação à distância, inclusive distância aqui tem um acento, viu, gente? Depois vocês coloquem se vocês forem anotar, agora que eu percebi aqui. Não tinham, né, também naqueles momentos, transportes rápidos. Então, imagine você viver num cenário. Daqui a pouco, agora há pouco, né, alguém comentou no chat que não conseguiria viver sem internet. Mas imagine você viver sem internet, sem energia, sem comunicação, sem transporte, isolado do mundo. Então, as pessoas começaram a se preocupar muito com isso. Nesse ponto, gente, a gente tem que fazer até uma relação com o trabalho de roça, assim, vamos classificar dessa maneira, né? Então, quem aí não conhece, né, algum interior, assim, que já foi para o interior, mas eu digo interiorzão mesmo, não é interior que tem internet, o interior hoje em dia está mais moderno do que a cidade grande. Mas se você já teve a oportunidade de ir naqueles interior bem raiz mesmo, né? Interior Nutella não, viu? Interior raiz, que você vai, não tem energia, a água você tem que tirar de um negócio e jogar com uma bacia em sua cabeça porque não tem nem sequer chuveiro, não tem despertador, não tem nada, 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 nada. Ó, tô vendo que a galera tá comentando em peso aqui que já foi, né? A Isabela disse que vai todo final de semana. Coloquem no chat aí para onde é que vocês foram que eu vou já ver. Então, vocês sabem que nesse cenário as pessoas trabalham na hora que o sol nasce
até a hora que o sol se põe. Então, não tem isso de você morar no interior desse aí e dizer, olha, eu vou trabalhar aqui de 7 da manhã a meio-dia, vou parar 2 horinhas de almoço e vou continuar 2 horas da tarde. Não, quem já foi nesses interiores sabe. O pessoal sai de madrugadinha, 5h30, 6 horas da manhã, já leva alguma coisa para comer, fica por lá mesmo e volta só à tarde. Então, era trabalho do raiar do sol ao pôr do sol. Então, imagine você vivendo naquele período, sem energia, sem comunicação, sem distância, e quando crescesse um pouquinho, ia trabalhar igual um condenado para só sobreviver. Deixa eu ver onde é que vocês comentaram aqui que já foram. A Isabela disse que vai todo final de semana, né, Isabela? Bote aí para onde é que você vai, Isabela. A Mariane disse que tira a água da cisterna. Isso é mesmo, bem lembrado. Para tomar banho, né? O Caio, eu não consigo beber água de lá, eu levo de casa. O Caio aí, tá vendo que o Caio é Nutella, viu? Tem que beber água da cisterna, cara, do poço. Sítio Cupins, a Maria Paula comentou. Não conheço, Maria Paula. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Sítio Cupins. Esse nome é bem interessante, né? É ruim se tiver muito cupim, né? Porque é arriscado derrubar a casa. A Isadora comentou, na casa da minha avó. Só que lá já é mais, sei lá, já tem energia, só que é um pouquinho ruim, tem água, mas quando falta... já tem um negócio, já é melhorzinho, né, Isadora? Mas ainda tá meio que caminhando, né? Deixa eu ver... Ininga é muito bom. Ininga, né, Vereda, nessa região ali, sentido Novo Oriente. Aí você entra assim em uma ruazinha. A Isadora comentou que isso. Na Isidória... Lá é mais... Não, Isidória já tá desenvolvido, né? A Serra Quadrada, que o Caio comentou que frequenta, né, Caio? Não conheço também. A Sabrina tem o interior da minha família, tem energia, piscina, mas não tem internet. Não, mas aí tá bom também, né? Tem energia, tem piscina, só não tem internet. Deixa eu ver aqui. A Ana disse que conhece a Vereda, né, Ana? João Pires, Vereda também. Professor Senhor conhece a Boa Vista. Depende, tem várias, né? Boa Vista tem uma que é aqui perto da Lagoa do Sítio, tem outra que é lá perto de Novo Oriente, na Roça de Pimenteiras, o Sambito, na casa da minha avó, o Arthur comentou. A Isadora disse que é aqui perto da Boa Vista. Boa Vista aqui perto do coisa, né? Da Ponta d'Água, conheço. Conheço assim de saber que existe, mas eu nunca fui. Eu vou pro interior da minha avó. Então, gente, trazendo esse ponto, se você fosse um europeu nesse momento, você gostaria de continuar morando nessa região? Não estou dizendo que é ruim, tá, gente? Mas você hoje se adaptaria a viver num lugar sem internet, sem meios de comunicação, sem transporte, sem escolas? Deixa eu ver, vocês estão comentando aqui. A maioria, né, 100% na verdade está dizendo que não, né, que com certeza não se adaptaria. Então, nesse ponto, gente, é muito importante que a gente veja que foram aí que surgiram os primeiros passos da Revolução Industrial. As pessoas, assim como vocês, também não aguentavam mais, né, dizer, não, eu não aguento mais morar aqui, fazer sempre a mesma coisa, sempre nos mesmos horários, eu quero evolução. E foi partindo desse... Eu tô vendo que vocês estão comentando aqui, daqui a pouco eu leio mais o chat, viu? Então, é muito cringe. Essa é a nova palavra aí, cringe, né? Já descobri o que é, não sabia não. Tive que fazer uma grande pesquisa para poder entender esse cringe aí de vocês. Então, partindo desse ponto, gente, vocês vejam que os europeus naquele momento não eram muito diferentes do que nós somos hoje, né? Então, já pensou hoje viver num cenário como esse? Vocês disseram que não, né? Então, talvez nesse ponto foi que deram-se, né, os primeiros passos rumo à Revolução Industrial. Que era o que, né? Vamos entender o que realmente foi essa Revolução Industrial. Então, gente, nesse ponto, nós saímos, né? O cidadão europeu saiu do artesanato e foi à indústria moderna. Vamos entender como. Desde o primórdio da sociedade, né, o homem transforma sempre matéria-prima em produtos úteis, né? Então, lembrem-se lá da pré-história, né, quando vocês estudaram. O homem pegava uma pedra lá, amarrava lá num osso e fazia um machado. O homem pegava lá um galho, fazia uma ponta e fazia um arco e flecha, sei lá. Então, lembrem-se que desde os primórdios da sociedade, o homem esteve sempre pegando coisas, né, para transformar em algo que facilitasse seu dia a dia, né? Então,
Foi assim que o homem pegou o couro de um animal e desenvolveu a primeira chinela que ele queria, né? Depois que desenvolveu uma bota que era mais confortável. E ao longo dos anos, né, fomos, né, eu falo fomos porque nós somos os remanescentes, né, dessa sociedade, e nós fomos desenvolvendo aos poucos coisas para fazer que a vida fosse mais fácil. Então, o domínio do fogo, por exemplo, depois a invenção do isqueiro, a invenção do carro, né, de motos, a invenção posteriormente do Wi-Fi, né, que a gente tanto gosta hoje em dia. Então, isso, gente, não foi inventado do nada, né? Partiu todo de um começo, tem toda uma evolução e tudo foi aos pouquinhos. Lá em 1900, lá em 1800, era possível que já fosse inventado o Wi-Fi? Não, né? Porque a internet nem existia ainda, os meios de comunicação praticamente eram obsoletos. Então, tudo que foi passado para nós como sociedade tem um pezinho lá no nosso passado. E é por isso que é muito importante que a gente conheça. Nós, né, sempre usamos, né, algumas ferramentas no nosso dia a dia. Por exemplo, nesse momento, talvez você esteja aí com um caderno e uma caneta, prestando atenção na aula, fazendo sua anotação. Talvez não, né? Talvez aí você está na cozinha aí com a faca aí cortando aí seus legumes para fazer uma comida, sei lá. Mas de todo modo, você tem algumas ferramentas que você utiliza no seu dia a dia, seja ela para estudar, seja ela para dormir, seja ela para comer. Então, por exemplo, até mesmo o ato de você beber água, né, já é uma coisa que é muito complexa e a gente nem percebe. Então, entendo que para você tomar água gelada, em algum momento alguém teve que inventar, né, uma garrafa. Em algum momento a gente teve que descobrir quais eram as águas boas para... Professor, posso sair porque minha mãe está me ligando. Tudo bem, Isadora. Então, em algum momento, né, inventada a geladeira. E isso são coisas que a gente nem imagina, né? A gente nem para pensar de como foi que aconteceram. Então, aqui nesse ponto é muito interessante que nós falemos, né, também sobre os trabalhos manuais. Então, lembra que agora há pouco eu falei sobre o trabalho lá na roça, que começava cedo, acabava tarde, mal remunerado, né? Quando era remunerado, né? Algumas vezes você nem era remunerado. Então se lembre, né? Se você, por exemplo, for procurar saber sua bisavó, sua tataravó, ela teve muitos e muitos filhos, sei lá, 10, 12. Tem gente que aqui em Valença mesmo tem uma moça lá na Ponta d'Água que teve 24 filhos, né? E hoje em dia não, né? Você tem um irmão, dois irmãos, no máximo 3 irmãos. São raras as exceções de hoje em dia que uma pessoa tem 4 filhos assim. Por quê? Muitos anos atrás, os filhos eram necessários para realmente para trabalhar na roça. O Arthur disse que a avó dele teve 11 ou foi 12, né, Arthur? Pois é, minha avó também teve 10. E já, por exemplo, minha mãe só teve 3. Então, você vê uma redução aí de mais de 60% aí no número de filhos. Por quê? Antes, os filhos eram muito necessários para trabalhar, para ajudar na roça, porque quanto mais filhos, mais mão de obra de graça. Então, mais gente para trabalhar, recebendo ali só sua alimentação. E hoje em dia não, né? A gente precisa oferecer uma qualidade de vida. Então, a tendência é cada dia mais as pessoas terem menos filhos, né? Então, se sua bisavó teve 10, sua avó teve 5, sua mãe teve 2, talvez você tenha 1. Então, por quê? É uma coisa totalmente evolutiva e totalmente normal. Não é de dizer, tá errado quem tem muito, tá errado quem tem pouco. Não, né? São tempos distintos, as coisas são diferentes e, de acordo com isso, né, a sociedade vai se moldando. Então, a gente tem a evolução dos trabalhos manuais na pré-história, na Idade Média e na Idade Moderna. A gente vai já ver uma imagem aqui que fica bem evidenciado isso. A avó da Ana teve 16 filhos, né? A avó da tua mãe, né, Ana? Tua bisavó teve 16 filhos, né? Já a tua avó deve ter uns 5, 6 e tua mãe deve ter uns 2 ou 3, né, Ana? Coloque aí pra gente ficar sabendo. Então, essa relação vem desse processo, tá? Desse processo revolucionário de não fazer mais parte da sociedade ter tantos e tantos filhos. Não que seja errado, tá, gente? Ou que seja menos certo, vamos dizer desse modo. É apenas a sociedade evoluindo, né? A Isadora disse que o pai dela teve 11 irmãos, né? E atualmente teve 10 porque um faleceu, né, Isadora?
Pois é, então, gente, nós temos, nesse momento, na sociedade, uma necessidade muito grande do aumentar, né, a produção. Se lembra que eu falei para vocês que a sociedade produzia só o suficiente ali para sobreviver? E como é que eles iam evoluir enquanto sociedade só assim? Eles iriam evoluir produzindo, né, e vendendo os excedentes daquela produção. Então, para isso, né, eu vou já ler os comentários, tá, gente? Então, para isso, eles tinham que aumentar o ritmo de produção, né, inserindo ali um ritmo de produção no trabalho. E nasceram assim as primeiras fábricas. E daqui em diante o mundo nunca mais foi o mesmo. Então, foi nesse ponto, né, que surgiu a tão falada manufatura, né, que é, em resumo, trazer meios, né, para fazer uma produção rápida e eficiente daquilo. Dito isso, né, é muito importante fazer. Professor, vou trocar. Tá bom, tudo bem. Estava vendo aqui um comentário rapidinho. Então, era muito importante fazer a divisão do trabalho, ter cada um tarefas específicas para que aquilo ficasse mais fácil de controlar, mais fácil de monitorar, mais fácil de ver os resultados. Então, nós temos aqui, gente, antes de eu falar sobre essas imagens que estão na tela para vocês, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários aqui, que é que vocês estão no chat, né, que é que vocês estão comentando. A Ana disse que a avó dela só teve 2 filhos, né? E a mãe dela só tem uma irmã, né? No caso. A Sloane disse que a avó dela teve 9, né? E a mãe dela 4. Só nesse comentário da Sloane a gente já vê, né, a diferença, né? 5 filhos a menos. O Arthur falou aqui do Wi-Fi dele. A Lana disse que minha avó teve 7 filhos e minha mãe só eu, né? Filha única e a Lana. Viu? Uma diferença aí de 6 filhos, né? A Lana comentou. A Ana Dantas comentou, mas era para minha mãe ter 4 filhos, só que 2 faleceram bebezinhos ainda, foi? Ana, comente aí pra gente saber. O Diego comentou, minha mãe também era para ter 4, mas 2 também não resistiram, né? É bem comum, né, gente? Infelizmente isso é bem comum. Nem filho eu quero ter, a Sabrina disse. Mas talvez no futuro você mude de pensamento, né, Sabrina? Você é tão novinha agora, no futuro que você vai tomar essas decisões. A Glauciana, minha avó teve 10 e um morreu, né? E o pai da Glauciana teve 7 também. O pai da Glauciana é respeitado, teve bastante. Eu acho que o professor, gente, o Rivas também tem, acho que nessa quantidade, acho que ele tem uns 5, 6 ou 7. Tem bastante filhos também. Ela perdeu antes de nascer, né? O Diego comentou aqui sobre os irmãozinhos dele que não nasceram. A Glauciana deu uma risadinha aqui a respeito da quantidade aí, né, Glauciana? Pois é, gente. Dito isso, né, nós vimos que Glauciane, teu pai é um atleta. Eita, gente. Então, gente, nós vimos aqui, né, a grande diferença, né, que tem aí, então, cerca de 20 anos atrás, o como, né, a sociedade, o quanto, né, a sociedade evoluiu. E essa evolução, gente, se dá também nos níveis, né, de produção. Eu trouxe para vocês, gente, aqui nessa imagem, a evolução, né, por exemplo, aí de uma fábrica. Então, no canto inferior esquerdo da tela de vocês, deixa eu até dar um zoom aqui pro pessoal que está assistindo a gravação, para ficar melhor aqui para eles. Quem quiser dar um zoom, gente, é só fazer como se você fosse dar um zoom assim em uma foto, viu? Nessa imagem preto e branca aí no canto inferior da tela, você vê ali uma das primeiras fábricas, né, que foram, assim, a primeira fábrica realmente desse momento assim que a gente tem essa evolução. Então você vê ali, ó, muita gente sentada ali fazendo praticamente a mesma coisa. Então era um trabalho muito manual, né, ainda. Tinha uma escala de produção maior do que se fosse só uma pessoa fazendo, né? Porque tinha, por exemplo, 10 pessoas, 10 pessoas fazendo sapato. Então, todo mundo estava ali fazendo os sapatos naquela fábrica. Já nessa imagem que vocês podem ver, que é uma imagem atual aí de uma fábrica de carros, esse homem... eu não vou ler o resto do comentário. Estava vendo aqui um comentário aqui. Então a gente tem nessa imagem da fábrica, vocês vejam, olha só, essa fábrica enorme aqui de carros tem menos gente trabalhando do que essa microfábrica aqui. Por quê? Hoje, né, a sociedade está evoluindo para tirar o ser humano do trabalho manual, né? E
propiciar que quem faça isso sejam as máquinas, né? Então, cada dia mais há menos pessoas nas fábricas e mais máquinas, né? Então, isso, gente, até um ponto de crítica muito grande de pessoas que dizem, né, que as máquinas estão tomando, né, o trabalho das pessoas. E já há pessoas que dizem, né, que não, que as máquinas não estão tomando o trabalho das pessoas e que as pessoas foi quem fez trabalho de máquina por muitos anos. Ou seja, imagine você com 5, 6 pessoas levantando um carro desse aí para a pessoa ir lá por baixo e mexer em alguma coisa. Era complicado, né? Ou fazendo mecanismos para que isso fosse feito manualmente, né? Por exemplo, colocar alguma coisa lá para ir puxando e subir o carro. Enfim, seria muito complicado, né? Então, vem ali uma máquina toda automatizada, um robô ali, vai lá, coloca o seu braço mecânico, levanta o carro, vem uma pessoa por baixo ali rapidinho, vê se está tudo ok e a linha de produção segue. Então, essa evolução, gente, das fábricas está totalmente, né, inserida no nosso dia a dia, mesmo que você não perceba. Antes, gente, um carro, vamos dizer que ele passava, sei lá, um mês para ser produzido, né? Os primeiros modelos de carro que foram produzidos em alta escala. E hoje em dia, né, milhões de carros são produzidos por dia. Milhões, por exemplo, se você for na fábrica da Coca-Cola, um exemplo, depois quem quiser pesquisar no YouTube, dê uma pesquisadinha lá para você ver. Olha, você se perde na quantidade de garrafas que está sendo produzida ali por minuto. Não é nem por dia, não. Então, depois, quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha lá que é bem interessante. Então, imagine se essa produção tivesse que ser feita toda manual. Uma pessoa, por exemplo, ou 10 pessoas, 1.000 pessoas, enchendo 1 milhão de garrafas de Coca-Cola por dia. É praticamente impossível, né? E a evolução, né, a revolução industrial proporcionou essa evolução e proporcionou que a sociedade se desenvolvesse muito mais. Porém, né, a revolução industrial trouxe também alguns fatores que não são tão positivos e que nós vamos estudar na próxima aula. Pessoal, olha, nós já estamos aqui nos nossos 5 minutos finais de aula e esse momento é o momento que eu sempre tiro para as dúvidas. Então, se você tem uma dúvida ou quer fazer um comentário aí para que eu possa ler aqui, o momento é agora. Faz teu nome, viu? Como diz aí aquela piada. Deixa eu até abrir o chat aqui para ver se vocês comentarem. Já está com o chat aberto aqui. Dúvidas, coloquem no chat aí. Se não tem dúvida, coloque que tá tudo ok, coloque que tá tudo bem, sem dúvida, só para eu ficar sabendo o que vocês acharam, né? Coloquem também o que acharam da aula, se foi difícil, se foi fácil, se foi divertida, se não foi. Coloquem aí tudo ok, sem dúvidas. Tô sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo comentando aqui que está sem dúvida, né? O Francisco, ele comentou aqui que tá sem dúvida que a aula foi boa, aula top, gostei da aula. Muito bem, todo mundo comentando aqui que entendeu, né? Deu para entender, gente, um pouquinho dessa evolução, de como é importante, né? Como foi importante essa evolução das máquinas pra gente, da nossa vida como um todo. Aula muito boa, o Caio aqui comentou. O povo bonito, o povo das fábricas ali, ó, o povo da escola. Gente, inclusive falando em imagem, eu estou sem imagem hoje, tá? Porque meu computador deu defeito, não estou mais utilizando ele, estou utilizando outro computador aqui e ainda não descobri como... já sei, né, como colocar a imagem, mas eu não sei como ficar com uma boa qualidade. Eu estou fazendo os testes aqui para a partir da próxima semana já estar aparecendo aí para vocês, que eu sei que fica melhor para vocês estarem acompanhando. A Giovana disse que achou interessante, né, adorei a aula. Pessoal, pois